Queria agradecer o convite para dar essa aula aqui como parte da Semana de Fígado 2020. E eu vou falar sobre transplante em neoplasias não hepatocarcinomas, que são indicações não usuais de transplante. E então a gente vai falar um pouquinho além do CHC Milão-In, ou seja, daquele doente que a gente está acostumado a indicar transplante. Então a gente está falando hoje sobre oncologia, transplant oncology, né? Quer dizer, oncologia de transplante, que seria um novo conceito. Na realidade, a expansão dos critérios de indicação de transplante em tumores não hepatocarcinomas já se considera uma nova vertente em termos de acompanhamento, de indicação e de segmento técnico desses pacientes. Primeiramente, a gente vai falar sobre metástases de tumores coloretais, que o tumor coloretal é a indicação mais frequente de ressecção hepática. Um terço desses pacientes, no entanto, apenas um terço desses pacientes são elegíveis à ressecção. Então, a sobrevida é muito baixa desses pacientes sem ressecção, chega a 5 a 9%, a 9% em 5 anos. Portanto, esses pacientes, quando não são elegíveis à ressecção, são pacientes de prognóstico muito ruim. E aí, existem, além do transplante, existem várias estratégias hoje em dia que também já evoluíram para a indicação de ressecção, para aumentar o volume residual do fígado. Então, a gente tem a estratégia de fazer ligadura de veia-porta, tem a estratégia do ALPS, que é uma cirurgia em que a gente consegue aumentar bastante o volume residual, uma hepatectomia em 2 tempos, que você separa o fígado em 2, tira inicialmente um pedaço do fígado, depois você faz uma ressecção subsequente do fígado restante. Com isso, você consegue, nesse período que você fez a hepatectomia, aumentar muito o volume residual hepático e permitir que a gente faça hepatectomias cada vez mais estendidas. Além disso, existe todo um desenvolvimento de quimioterapias, de imunobiológicos, até de hepatectomias de repetição, de radiofrequência, aumentando muito a possibilidade de ressecção hepática nesses doentes. No entanto, ainda existe um segmento de pacientes que não se consegue ressecar. E o transplante da metástase coloretal, na realidade, não é um assunto novo. A primeira tentativa de se indicar transplantes nesses pacientes foi já na década de 80. Na realidade, se fizeram múltiplas tentativas e a sobrevida era muito ruim. Na ocasião, a sobrevida girava em torno de 12%. E aí o transplante foi abandonado para essa indicação e, basicamente, o transplante de tumores se restringiu ao paciente que está no critério de Milão para hepatocarcinoma. No entanto, em 2013, um estudo da Universidade de Oslo, do professor Paudag, reiniciou essa vertente, esse assunto, e ele mostrou que em 21 pacientes que foram transplantados, a sobrevida de 1 ano, de 3 anos e até de 5 anos se mostrou extremamente aceitável quando você selecionava esses pacientes. A sobrevida livre de doença ela já é menor, é de 35% em 1 ano, ou seja, os doentes estão vivos, porém com recidiva de doença, na maioria das vezes, e 0% em 2 anos. Sendo que a recidiva mais frequente desses pacientes foi metástase pulmonar, nesse estudo inicial. Então, 13 pacientes tiveram recidiva de metástase pulmonar. No entanto, parece que o grupo que teve metástase pulmonar teve uma sobrevida melhor do que a recidiva em outros sítios. E o critério de inclusão utilizado para o transplante desses pacientes com metástase de tumor coloretal foi exatamente o tumor ser irressecável, mesmo com aquelas estratégias todas que a gente citou, da ligadura, do ALPS, da hepatectomia de repetição, etc. Pelo menos 6 semanas de quimioterapia neoadjuvante, sendo que essa quimioterapia já tinha que ser de primeira, segunda ou terceira linha, o paciente ter um bom performance status e a lesão primária, ou seja, a lesão extrahepática, ter sido ressecada. Com isso, se obteve esses resultados que foram muito animadores. Os critérios de mau prognóstico, já descritos também nesse trabalho, foram tumores não maiores do que 5 centímetros, ou seja, múltiplos tumores, mas todos eles menores do que 5,5 centímetros. O CEA, idealmente, deveria então estar abaixo de 80, né? E o tempo entre a ressecção e o transplante
maior que 2 anos foi um critério também de mau prognóstico, ou seja, você indicar depois de um acompanhamento maior. E principalmente a progressão da doença durante a QT neoadjuvante. Então, se o paciente tem algum grau de resposta e tem um acompanhamento de pouco tempo, com bom performance status, com CEA baixo e tumores menores do que 5 centímetros, você poderia, então, indicar transplante de fígado, obviamente, dentro dessa avaliação inicial, considerada ainda um protocolo de estudo, né? A partir daí foi, então, desenvolvido um novo trabalho, que também já foi desenvolvido de forma prospectiva nesse mesmo grupo, e esses pacientes já tiveram um segmento bom, com a sobrevida de 1, 3 e 5 anos muito boa, de 100%, 83% e 83% respectivamente. E a sobrevida livre de doença também foi bastante aceitável, 53% em 1 ano, 44% em 3 anos e 35% em 5 anos. 75% dos pacientes tiveram metástase pulmonar e a média de recorrência entre a cirurgia inicial e a metástase pulmonar foi de 13 meses. A partir daí, existem uma série de outros protocolos em andamento que estão estudando, então, o transplante nessa indicação particular. Então, existem protocolos franceses, protocolos canadenses, uma série de grupos, e aqui mesmo no Brasil também já foi aceito um protocolo para estudo, tá? Que já está em andamento e já foi aprovado pela BTO, pela Comitê de Ética, e o próprio estudo SECA-2 continua, e existe já também um protocolo prospectivo, que é chamado de SECA-3, da Universidade, então, de Oslo, que já está fazendo uma análise comparativa prospectiva, comparando o transplante versus o tratamento convencional com quimioterapia nesses pacientes. Então, são resultados bastante animadores, então é uma vertente que deve ser explorada e que está em andamento para avaliação futura. Outra indicação não usual para transplante, mas que já está sendo realizada até de forma sistemática nos Estados Unidos, já tem sido aceita em algumas universidades específicas. Esses pacientes não estão sendo transplantados em todos os centros, mas estão sendo encaminhados para alguns centros, é o transplante no colangiocarcinoma. Então, o colangiocarcinoma é um diagnóstico, é uma patologia cuja ressecção cirúrgica é a melhor opção terapêutica, de uma forma geral, é a única opção considerada curativa, e a sobrevida, mesmo com a ressecção, é considerada ainda bem baixa, é um tumor bastante agressivo, né? Então, para o colangio-CA perilar e intrahepático, a sobrevida em 5 anos é em 25%, mesmo com a ressecção, sendo que a taxa de recorrência normalmente, né, isso sem transplante, tá? É de 53% a 79% em 2 anos, e a maioria das recorrências são loco-regionais. E já existem, a gente pode listar alguns desafios já inerentes ao acompanhamento desses pacientes com colangiocarcinoma, que seria a biópsia inicial. Normalmente ela pode ser evitada, esses pacientes podem partir direto para a ressecção cirúrgica, porque existe uma dificuldade de acessar muitas vezes a lesão. Esse fígado pode ser um fígado cirrótico, que é um substrato para o aparecimento do colangiocarcinoma, e existe uma taxa de falsos negativos considerável, além de um certo atraso no diagnóstico, e você tem já a necessidade você tem a possibilidade de ter esse diagnóstico na cirurgia de ressecção, e obviamente o aspecto radiológico pode ser já bastante característico. Existe uma dificuldade de se identificar metástases ocultas nesses pacientes, tá? Então, esses pacientes precisam normalmente, muitas vezes, de um estadiamento cirúrgico, ou seja, de uma laparoscopia. Frequentemente, você abre o paciente para ressecar e você tem metástases intraperitoneais. No caso de um paciente que vai fazer a ressecção hepática, e obviamente, mais uma vez, a gente tentar identificar se o volume residual hepático ele é suficiente para o paciente ter uma boa evolução do ponto de vista de função hepática, e o raciocínio que a gente usa aqui é igual o raciocínio, por exemplo, do transplante intervivo, das hepatectomias de grande volume. Se a ressecção pode não ser completa, isso também é um desafio da ressecção, com margens positivas. Existe uma mortalidade inerente à cirurgia, que está em torno de 10%, tá? Do pós-operatório imediato.
E a gente tentando identificar todas essas vai passar todas essas dificuldades, existe o questionamento. Mesmo com isso tudo, se a gente não consegue ressecar esses pacientes, a gente consegue passar por todos esses desafios, ter o diagnóstico, etc., ter um fígado residual, e nos pacientes que a gente não consegue ressecar. E aí o transplante começou a ser considerado justamente para esses pacientes com transplante com colangiocarcinoma irressecável, normalmente o colangiocarcinoma hilar. Existe uma outra vertente de indicação de transplante para o colangiocarcinoma intrahepático, menos comum, seria para o colangiocarcinoma intrahepático centímetros. Sendo que o colangiocarcinoma em si, ele pode ser do tipo perilar, intrahepático ou distal. A maioria desses pacientes precisam de uma hepatectomia estendida, né? Então, muitas vezes, esses pacientes não têm um volume residual adequado, com ressecção de lobo caudado, e muitas vezes precisa de ressecção da via biliar extrahepática. E como eu coloquei aqui no slide, muitas vezes esses pacientes não conseguem. Então, as indicações de transplante poderiam ser, então, no colangiocarcinoma hilar irressecável ou no intrahepático. Da mesma forma, a experiência inicial ela foi ruim, dos anos 90. 200 pacientes foram transplantados na ocasião, sobrevida em 5 anos foi de 23%, porém esses pacientes não fizeram quimioterapia neo e adjuvante. Isso tudo começou a mudar a partir do protocolo de Mayo, nos anos 2000, pela Universidade de Mayo, que fez uma estratégia diferente com radioterapia externa, mais uma radioterapia transcatéter, ou seja, um tratamento loco-regional, além da quimioterapia adjuvante seguida do transplante. Esses pacientes precisavam de estadiamento com laparoscopia, como eu citei, muitas vezes esses pacientes têm metástase peritoneal, então fazia-se a laparoscopia antes do transplante, e eles obtiveram resultados iniciais muito animadores, foi 82% de sobrevida no pós-transplante, nos pacientes com colangiocarcinoma em 1 ano. É um resultado comparável à sobrevida do transplante para outras indicações. A partir daí, outros protocolos foram sendo desenvolvidos, o próprio grupo de Mayo também fez em 2005, publicou um outro estudo com uma análise comparativa em relação à ressecção versus o transplante, mostrando que a sobrevida, veja que interessante esses dados, a sobrevida em 5 anos do transplante, ela foi extremamente superior à sobrevida de ressecção, de 21% versus 82%. Então, esses estudos foram bastante animadores do ponto de vista de indicação de transplante nessa patologia. E a partir daí, outros grupos também publicaram os resultados, né? Um estudo de 12 centros, já multicêntrico nos Estados Unidos, com N bastante significativo, de 287%, 287 pacientes, mostrou uma sobrevida semelhante. E aí, isso basicamente nos pacientes com colangiocarcinoma hilar irressecável, que acabou sendo a maior indicação de transplante no colangiocarcinoma. A partir daí, vários outros protocolos foram sendo desenvolvidos. Existem, então, já estudos publicados mostrando protocolos prospectivos, né, no paciente com colangiocarcinoma intrahepático também, com 6 meses de estabilidade. Obviamente, esses pacientes não podem ter nenhuma metástase e ser considerado irressecável. Talvez a indicação mais clara para o hepatocarcinoma intrahepático para transplante, porque se veja bem, se você está indicando um transplante de um hepatocarcinoma intrahepático, muitas vezes você de 2 centímetros seria um paciente elegível à ressecção. Talvez a indicação mais clara para transplante seja justamente nos pacientes cirróticos, que vão ser irressecáveis por serem cirróticos, embora tenham tumores pequenos, né? Então, esse estudo também mostrou exatamente isso, já um estudo prospectivo, e também mostrou uma sobrevida nos pacientes com colangiocarcinoma intrahepático extremamente favorável, de 100% em 1 ano, 83% em 3 anos e 83% em 5 anos. A recorrência média foi de 50%, da mesma forma que a gente mostrou nos dados da metástase coloretal. A recorrência ela é sim elevada, mas a sobrevida do paciente é boa. Então, os dados são animadores. E
Só para a gente finalizar, outras indicações de transplante em outros tipos de tumores, né? Só para a gente citar aqui, eu não vou também entrar muito em detalhes. A metástase hepática de tumores neuroendócrinos irressecáveis já é uma indicação aceita na portaria brasileira para transplante. Esses pacientes têm que ter uma doença primária ressecada, né? E são elegíveis à pontuação especial. Outra indicação menos comum, é uma doença mais rara, é um tumor vascular hepático, que é o hemangiosendotelioma epitelioide, é um tumor que pode ter uma evolução maligna e que ele, em geral, ele faz uma evolução infiltrativa hepática e é difícil de ser ressecado. Esses pacientes podem ser também encaminhados para transplante já com pontuação especial, aceita na portaria brasileira. Outra indicação seria o hepatoblastoma, que é um tumor normalmente que ocorre em crianças, né? E quando ele é irressecável, você poderia considerar o transplante, e da mesma forma o hepatocarcinoma fibrolamelar, quando irressecável. E a partir daí eu acho que a gente tem que começar a considerar em termos de protocolo de estudo, né, o transplante para essas patologias específicas, e lembrar que no Brasil já estão sendo desenvolvidos protocolos, já estão sendo aceitos protocolos principalmente para o tumor de metástase, para metástase de tumor coloretal. São pacientes extremamente selecionados, mas eu acho que é um caminho que cada vez mais vai se tornar presente no nosso dia a dia da comunidade médica transplantadora e hepatológica, e a gente tem que começar a olhar para esses pacientes com um pouco mais de atenção para esse aspecto. Bem, muito obrigada.